Você sabia que às vezes nós somos escravos do medo? Todos queremos ser livres, mas às vezes somos reféns do medo. Não estou falando de prudência. A prudência é necessária quando existe realmente uma ameaça física. Nós temos que olhar para os lados antes de atravessar uma rua, nós não vamos entrar na jaula de um leão e eu não vou enfrentar um touro bravo nem esperar que ele me respeite só porque eu sou vegetariana. Mas estou falando de medos não relacionados a ameaças físicas. Medo de escuro, medo de barata, medo de lagartixa, medo de perder o emprego, medo de falar em público, medo de elevador, de avião, medo de que aquela pessoa não nos ame. Medo é um comportamento aprendido. Ninguém nasce com medo. Sabe-se que filhos de pais medrosos tendem a ser também inseguros e medrosos. Eu já ouvi essa frase. Eu herdei o medo de avião ou de elevador da minha mãe. Como assim herdei? Será que a criança não imitou e viu a mãe? Eu não entro no elevador. Ou mesmo a mãe, é uma barata. Obviamente que o filho vai ter medo de barata também. Pessoas que se alimentam de medo também tendem a ser mais medrosas. Sabe-se que quanto mais escabroso e trágico for o noticiário, mais gente assiste. E eu fico me perguntando, por que as pessoas precisam se alimentar do medo? Se a gente não pode fazer nada a respeito, por que a gente precisa digerir agonia, ingerir sofrimento? Por quê? Às vezes existe um acidente numa estrada, já tem gente socorrendo, a gente não pode fazer nada a respeito, né? Já está o SAMU ali, mas as pessoas olham para dizer assim, que horror. Por que as pessoas precisam parar para olhar, né? Aquilo tem um impacto muito grande no nosso corpo físico, na nossa mente. A gente sabe que os hormônios, cortisol, adrenalina, eles ficam a 1000 por hora. Por que a gente precisa ficar se alimentando do medo ou de notícias ruins? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Olha, todo mundo sabe o que está acontecendo. A gente não precisa realmente digerir, se alimentar disso. Não precisa. Nós não precisamos nos alimentarmos do medo. Aqueles que mais assistiram os noticiários na época da pandemia são aqueles que mais sentiram medo. Eu não estou dizendo, não estou negligenciando a importância da pandemia, nem da gravidade da situação. Óbvio que cuidados tinham que ser tomados, mas porque a pessoa tinha que se alimentar daquele noticiário tão trágico, tão escabroso. Todo mundo sabia o que estava acontecendo e todo mundo sabia os cuidados que tinha que tomar. Mas por que a gente tinha que saber aqueles números todos? A gente não precisa ficar ouvindo esse tipo de coisa. Quanto mais a gente se alimenta disso, mais inseguros nós ficamos. Alimentar-se de más notícias não ajuda, só abre mais espaço para o medo. E uma coisa muito importante é que quanto mais medo nós temos, mais ansiosos, né? Porque a ansiedade é uma forma disfarçada de medo. Aliás, muitas coisas são formas disfarçadas de medo. Até o ciúme, né? O ciúme é uma forma disfarçada de medo. Nós temos medo de perder aquela pessoa. E a ansiedade também. A gente tem a dúvida, o medo de que alguma coisa aconteça. E a gente sabe que a ansiedade, ela rebaixa a nossa imunidade. E a gente quer ter um sistema imunológico rebaixado? Lógico que não, porque isso abre portas para mais doenças. Quanto mais ansiosos, mais doentes nós ficamos. Então, para que termos medo? A gente tem que lembrar quem a gente é. Prudência sim, medo não. Algumas pessoas usam o medo como controle. Quantas crianças ouviram, se não fizer tal coisa, o bicho-papão vai te pegar. Ou então, se fizer ou não fizer tal coisa, você vai ver quando seu pai chegar. Isso vai tornando a criança cada vez mais medrosa, cada vez mais insegura. E a insegurança
não é também uma forma disfarçada de medo? Esse assunto é bastante importante e eu vou voltar a ele. Até a próxima!